Olá, meus amigos! Na aula de hoje, nós vamos fazer uma abordagem de um tema incrível, fácil, que diz respeito à questão dos recursos energéticos. Tema energia é um tema incrível, é um tema fácil, é um tema que é recorrente nos exames, seja qual for o exame que você for fazer, vale a pena dominar a questão energética. É claro que esse tema não se esgota só nesse vídeo, a gente está sujeito a fazer uma sequência de vídeos em relação a esse tema. Mas hoje eu vou trabalhar para começar a abordagem em relação a isso aí, eu vou trabalhar com a questão das classificações. Então, esse vídeo de hoje, ele vai trazer uma abordagem sobre os principais tipos de classificação. Como classificar as diversas fontes de energia. Isso é bem interessante que a gente possa dominar. Então, eu tenho o tipo 1, 2, 3. 3 ferramentas básicas, 3 tipos básicos de classificação para facilitar o nosso reconhecimento em relação aos diversos tipos de fontes de energia. No plano do ideal, nós aprendemos na fundamentação teórica deste tema que um país, para ter eficiência energética, ele precisa ter uma matriz muito equilibrada. Ele precisa ter uma variedade de fontes. Não se deve apostar exclusivamente em uma mesma fonte, ok? Nesse sentido, quando nós falamos disso, aqui a gente tem a seguinte nomenclatura. Repare bem. Tipo de classificação 1 com relação às fontes de energia. Elas podem ser classificadas como limpas ou sujas. Isso aqui gera uma polêmica, né? Não quer dizer que eu ou você tem que concordar com essa classificação. Mas eu estou te apresentando essa nomenclatura porque é verdadeiramente a nomenclatura que é utilizada na maioria dos exames. Então, considera-se uma fonte chamada de fonte suja, uma fonte que libera CO2 ou gás carbônico. Isso é uma fonte de energia suja. Ponto. Ok? Considera-se uma fonte limpa, uma fonte que não libera CO2. Aí a gente tem uma polêmica que é a seguinte. Quando a gente fala disso, a gente tem um detalhe que no caso da energia nuclear, ela vai ser classificada aqui como uma fonte limpa. Muita gente tem dúvida com relação a isso. E aí pergunta, Vinícius, como pode a energia nuclear ser uma energia limpa? Mas segundo esse critério, né, de liberar gás carbônico na sua esfera produtiva, aqui, como fontes sujas, entra as opções de combustíveis fósseis, o gás natural, o petróleo e o carvão, e como fonte limpa, acredite vocês que a energia nuclear vai ser classificada como uma fonte limpa. A classificação tipo 2, ela considera essa variedade de fontes como renovável ou não renovável. Nesse sentido, né, considera-se uma fonte não renovável aquela que a natureza não recompõe rapidamente. E pelo fato da natureza não recompor com rapidez, a gente considera os combustíveis fósseis como fontes que estão sujeitas ao seu esgotamento. Então, quando você se depara com essa informação, é lógico, né, que quem estuda essa temática defende, sobretudo, a necessidade de diversificar essa matriz, ok? A energia renovável é aquela que não está sujeita ao seu esgotamento. Nesse caso, a gente coloca como exemplo aqui, né, o etanol a partir da cana-de-açúcar. O etanol, sintetizado a partir do plantio da cana-de-açúcar, vai ser renovável porque eu posso plantar essa cana, retirar essa cana para os seus múltiplos derivados e posso repor essa monocultura na natureza novamente, tá? Então, tipo 1, limpa ou suja. Tipo 2, renovável ou não renovável. Tipo 3, eu vou dizer que as fontes podem ser chamadas de convencionais ou alternativas. Convencionais, que são as mais utilizadas no nosso cotidiano, na nossa rotina, e alternativas, as que são menos utilizadas. Ou seja, a gente tem uma história, sobretudo nos séculos anteriores, de predominância
de países que, né, cresceram economicamente, que investiram suas fichas, né, como posso dizer, que priorizou as fontes chamadas de fontes sujas, né, que hoje a gente chama de fontes sujas, que são os combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis vão ser chamadas de sujas, não renováveis e convencionais, ou seja, justamente as mais utilizadas em muitos países não são renováveis e são sujas. E essa fundamentação vai trazer para você a contribuição de que a gente precisa diversificar a matriz, investindo mais em fontes limpas, que sejam também renováveis e que vão proporcionar esse efeito de alternativas eficazes para diversificar essa matriz. Essa aula desse tema também pode ter um efeito para você, né, para você ampliar o repertório para temas relacionados ao eixo de meio ambiente, tá? Lembrando um raciocínio muito inteligente, que é o seguinte: para que a gente tenha um uso mais eficaz e sustentável da energia, a lógica inteligente não é necessariamente você se privar do uso de energia, mas você fazer um uso mais eficiente dessa energia. Isso é fundamental, né? Então, em outro vídeo, a gente vai falar um pouco mais disso, a diferença de economizar e eficientizar a energia. Gostaram do vídeo de hoje? Valeu a pena para você? Se gostou, não deixe de dar o seu like, de curtir esse conteúdo e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado e até a próxima.